Áudio 37, página 271, ferramentas e estruturas que facilitam o raciocínio de projetos. Não importa em que nível apareçam as ideias sobre o projeto, é ótimo ter boas ferramentas sempre à mão para capturá-las à medida que ocorrem. Depois disso, é importante que fiquem acessíveis para quando forem necessárias. Ferramenta de raciocínio. Um dos maiores segredos para ter ideia e aumentar sua produtividade é usar o fenômeno de que a função segue a forma. Grandes ferramentas podem disparar boas ideias. Algumas de minhas ideias mais produtivas surgiram enquanto eu simplesmente explorava um novo software que criava um modo interessante ou divertido de gerar e capturar dados. A sorte afeta tudo. Defina o seu anzol. A sorte afeta tudo. Deixe o seu anzol sempre lançado. No riacho em que você menos esperar haverá um peixe. Se você não escrever nada, nem registrar num dispositivo digital, será extremamente difícil manter o foco em qualquer coisa por mais de alguns minutos, sobretudo se estiver sozinho. Mas quando usa ferramentas físicas para manter seu pensamento ancorado e seguro, pode continuar construtivamente engajado por horas. Instrumentos de escrita. Mantenha sempre ao alcance bons instrumentos de escrita para que nunca tenha resistência inconsciente às ideias por não ter como capturá-las. Se não tenho algo com que escrever nem onde digitar, não fico tão confortável em me deixar pensar progressivamente sobre projetos e situações. A função geralmente segue a forma, dê a si mesmo um contexto para capturar pensamentos e assim pensamentos que nunca passaram pela sua cabeça ocorrerão. No sentido oposto, já tive ótimas ideias e fiz grandes planos em alguns momentos só porque queria usar minha caneta de gel com escrita firme e macia. Talvez você não seja inspirado por utensílios legais como eu, mas se for o seu caso, faça a si mesmo um favor e invista em bons instrumentos de escrita. Também sugiro que mantenha boas canetas em cada área onde você provavelmente vai querer fazer anotações. Nas suas mesas, na cozinha, em pastas, bolsas e mochilas. Papéis e blocos. Além dos instrumentos de escrita, é sempre bom ter à mão seus complementos funcionais. Bloco de notas. Folhas avulsas são preferíveis a cadernos, pois você vai querer arrancar as páginas com ideias e anotações e colocá-las na caixa de entrada até ter a chance de processá-las. Talvez também ache bom manter alguns de seus mapas mentais e anotações anteriores, originais ou escaneados, guardados em pastas adequadas. Os manuscritos geralmente contêm dicas de lembrança do contexto que podem se revelar valiosas no futuro. Onde está seu bloco de nota mais próximo? Mantenha-o mais perto ainda. Quadro brancos e flipcharts. Se você tiver espaço para eles, quadro brancos ou flipcharts são ferramentas de apoio ao raciocínio muito funcionais para se usar de tempos em tempos. Eles oferecem muito espaço no qual lançar ideias e podem ser úteis para mantê-los na sua frente por um tempo, enquanto você incuba um tópico. Quadros brancos são ótimos para ter numa parede do escritório na sala de reunião. Quanto maiores, melhores. Algumas empresas projetam paredes inteiras com superfície de escritas apagáveis, estimulando o brainstorm e a comunicação visual específica. Se você tem filhos, recomende que instale um quadro deles. Eu adoraria ter crescido com o incentivo de ter o máximo de ideia possível. Garanta que haja marcadores novos à mão. Nada inibe mais o pensamento criativo do que ferramentas de escrita secas e inúteis. Como saberei o que penso até ouvir o que eu digo? Sempre que 2 ou mais pessoas estão juntas para uma reunião, alguém deveria começar a escrever em algum lugar que os outros pudessem ver. Mesmo que você apague as ideias depois de alguns minutos, nada facilita mais o processo de pensamento criativo do que o simples fato de escrevê-las. Às vezes, acho muito útil desenhar diagramas informais e escrever ideias em toalhas de mesa de papel, jogos americanos descartáveis e mesmo em guardanapos de restaurantes, caso não tenha o bloco de notas em mãos.
Pensando em ferramentas digitais, muitas vezes gosto de raciocinar com a ajuda do notebook e com menos frequência do tablet, por meio de um processador de texto ou de programas de mapa mental, esboços, apresentações e planilhas eletrônicas. Vou querer fazer muita coisa com as minhas ideias em outro momento, por isso é ótimo já ter parte delas em formato digital para edição posterior e para copiar e colar em vários outros aplicativos. Assim que ligo o dispositivo e a tela está pronta na minha frente, o pensamento começa a acontecer quase que automaticamente. Esse é o outro motivo para certificar-se de que sua habilidade de digitação é suficiente para que seu engajamento com o computador seja pelo menos fácil, se não absolutamente divertido. Assim como grandes quadros brancos facilitam mais conexões criativas e expandem os horizontes das ideias, descobri que telas de computadores maiores e alguns extras têm uma utilidade semelhante. Conforme o mundo foi se tornando digital e móvel, as pessoas experimentaram um enorme crescimento na acessibilidade e na eficiência dos seus dispositivos cada vez menores. No entanto, sugiro que o valor dos smartphones e similares está em executar os resultados de raciocínio e não em gerar pensamento criativo. Por isso eu quero mais espaço, não menos. Estruturas de apoio. Além de boas ferramentas sempre disponíveis, é produtivo ter acesso a formatos nos quais o raciocínio sobre projetos possa ser capturado. Assim como papel e caneta, à mão, apoia um brainstorm, ter ferramentas e lugares para organizar detalhes facilita o planejamento mais linear de que muitos projetos precisam. Crie pastas de arquivo ou fichário sempre que for necessário. Um bom sistema de arquivo de referências gerais, acessível e fácil de usar, não é só essencial para o gerenciador para gerenciar o processo geral do fluxo de trabalho, como também é altamente funcional para o raciocínio sobre projetos. Muitas vezes um projeto começa a surgir quando é disparado por dados relevantes, anotações ou materiais diversos. Por isso, você vai querer criar uma pasta para determinado tópico assim que houver algo para guardar nela. Se seu sistema de arquivamento for formal demais ou não existir, você provavelmente vai perder muitas oportunidades de gerar foco no projeto bem mais cedo. Assim que voltar de uma primeira reunião com suas anotações iniciais sobre um assunto que acabou de surgir no horizonte, crie uma pasta e arquive as anotações imediatamente, depois de ter definido as próximas ações, é claro. Se você não tem um bom sistema para armazenar as ideias ruins, provavelmente também não tem um para arquivar as boas. Muitas vezes, enquanto orientava clientes, vi que a simples criação de uma pasta para um tópico na qual podemos organizar anotações aleatórias e materiais potencialmente relevantes lhe conferia muito mais senso de controle. É uma forma física, visível e psicológica de ter domínio sobre as áreas de interesse. Se você gosta de trabalhar com um fichário de folhas soltas ou um organizador, é bom manter um estoque de folhas de papel para anotações ou gráficos que podem ser usadas para criar uma página sobre um tema ou projeto quando ele aparecer. Por mais que alguns projetos mais tarde mereçam uma divisória inteira ou mesmo um caderno exclusivo, eles não começam assim. E a maioria dos seus projetos pode precisar de apenas uma página ou duas para guardar as poucas ideias que você precisa monitorar. Papel versus meio digital. Para aqueles que se tornaram cada vez mais digital, é tentador fazer um esforço para eliminar de vez o papel. Na teoria, isso não deveria ser um problema. Como todos os recursos disponíveis para tomar notas, digitalizar e reconhecer caracteres, na prática, porém, o papel é muito mais valioso para a maioria de nós. Anotações feitas à mão não vão acabar por diversas razões, e a universidade das ferramentas e o alcance das representações gráficas disponíveis talvez não seja a maior delas. Tendemos a pensar de modo diferente quando nos expressamos por meio de equipamentos diferentes, e muitas pessoas acham que escrever e desenhar à mão abre um leque mais amplo de ideias. Além disso, os materiais em papel permitem que sejam lembrados de informações, relacionamentos e perspectivas mais prontamente do que podemos ver de uma só vez numa tela de computador.
Pessoalmente, conheço muitas pessoas experientes no meio digital que voltaram a usar planejadores e cadernos porque os acharam mais fáceis de usar para coordenar seu raciocínio e lembretes. Muitas vezes imprimimos documentos relacionados a pessoas, projetos ou tópicos e então os arquivo numa pasta física para usá-los numa reunião ou para anotações e pesquisa. Embora boa parte desses papéis seja reciclada e as informações atualizadas volte para sua caixa digital, os materiais físicos nesse meio tempo se prestam a funções das quais o computador ainda não consegue dar conta. A tecnologia digital, sem dúvida, continuará evoluindo, o que vai contribuir muito para o raciocínio, o planejamento e o apoio a decisões de um modo que os materiais e as ferramentas de baixa tecnologia não são capazes de fazer. Mas até que canetas, bloco de nota, post-it, pastas físicas, documentos impressos sejam substituídos por algo melhor, eles ainda farão parte do seu sistema de gerenciamento pessoal coordenado. Softwares. Ainda não descobri a ferramenta perfeita para a gestão de projetos. Os vários aplicativos que se propõem a prestar esse serviço são, em geral, potentes demais ou muito simplistas para que a maioria das pessoas precise gerenciar. E como já observei, nunca vi dois projetos que precisem do mesmo nível de estrutura e detalhamento para ficar sob controle. Portanto, seria difícil desenvolver um único aplicativo satisfatório para a maioria. O restante de nós normalmente encontra partes e pedaços de aplicativos mais informais e amigáveis para os projetos. Dito isso, há vários tipos de ferramenta digital que podem ser extremamente úteis. A maioria dos profissionais está familiarizada com processadores de texto, planilhas eletrônicas, programas de apresentação, cada um das quais podendo ser a melhor maneira de estruturar planos de projetos, no todo ou em parte, sobretudo depois que você já passou pelas fases de propósito, visão e brainstorm. Os dois tipos de software que tendem a ter mais utilidade para planejamento informal e para brainstorm são aplicativos de mapa mental e esboço de ideias. Pessoalmente, uso uma ferramenta digital de mapa mental para quase todos os meus projetos, tanto para fazer um brainstorm focado, quanto para capturar ideias aleatórias sobre projetos em áreas que aparecem. Na maioria dos casos, o mapa mental final em si já é organização suficiente para que eu me sinta confortável com um projeto sob controle. Outra opção de brainstorm é um programa de esboço que permite a criação de títulos e subtítulos em detalhes limitados ou expandidos. A maioria dos bons processadores de texto também oferece essa função. A vantagem desses programas é que eles podem lidar com uma grande complexidade, desde a enumeração mais simples sobre como organizar uma festa até a estrutura de um livro que está sendo escrito. Embora os programas de esboço e processamento de texto tendem a apoiar o pensamento mais estruturado, por conta da facilidade de copiar, colar e rearranjar o texto no mundo digital, eles também permitem o desenvolvimento de muito raciocínio criativo. Na extremidade mais alta desse espectro está o software complexo de gerenciamento de projetos. Profissionais e empresas que têm necessidades muito específicas para as quais o rigor e os detalhes gerenciados por esses aplicativos são necessários, em geral já têm e usam essas ferramentas. E elas muitas vezes são personalizadas para os projetos específicos da companhia. Esse é o tipo de software usado para lançar sondas até Marte, coordenar a construção de prédios e projetar aviões e produtos farmacêuticos. Na extremidade mais baixa está o uso do software genérico de anotações e organização, em que você adiciona notas com as suas ideias correlatas para determinado projeto. Se você é aficionado por computador, sem dúvida usa várias dessas modalidades para desenvolver e capturar planos de projetos e materiais pertinentes. Assegure-se de estar confortável com os aplicativos, de modo que possa focar mais no raciocínio do projeto do que no software em si. Também cabe a você fazer revisões regulares de conteúdo, independente de onde ele esteja, e mantê-lo atualizado com limpeza e reorganização constante. Lembre-se de que o computador é
é um pouco como um buraco negro, e à medida que a memória e a capacidade de armazenamento continuam se expandindo e novos aplicativos para essa funcionalidade continua a proliferar, torna-se cada vez mais fácil arquivar tudo e assim perder a orientação coordenada de suas questões ativas. Como aplicar tudo isso à minha realidade? Assim como a lista de próximas ações, a lista de projetos também deve ser sempre atualizada. Feito isso, dê a si mesmo um período de tempo, idealmente de 2 a 3 horas, para desenvolver o máximo de raciocínio vertical que você puder sobre cada projeto. Agora mesmo, ou assim que possível, separe os projetos a que se dedica mais atenção ou interesse do momento e raciocine, capture, organize tudo a respeito deles, usando as ferramentas que lhe parecem mais adequadas. Concentre-se neles, um de cada vez, de cima para baixo. Enquanto isso, pergunte-se: o que quero saber, capturar ou lembrar sobre isso? Limpe a área, crie um contexto e faça algum exercício criativo. Então, já estará à frente da maioria das pessoas. Talvez você só queira fazer um mapa mental de algumas ideias numa folha de papel, criar uma pasta de arquivo e guardar o papel ali. Pode também enumerar alguns tópicos em uma nota de organizador digital e móvel, ou criar um documento no processador de texto e começar um esboço nele. O mais importante é você se sentir confortável em ter ideias e usá-las, e adquirir o hábito de concentrar suas energias de modo construtivo no resultado esperado e nos laços abertos, antes que você seja obrigado a fazer isso. Que a nossa preocupação se torne reflexão e planejamento adiantados.